Hoje é o dia 171 do segundo mandato de Trump e aqui está o que vimos mais cedo. Donald Trump está intensificando sua nova estratégia de tentar definir o comércio global com mais uma campanha de envio de cartas. Nesta manhã, ele enviou cartas para mais países para informá-los sobre a nova tarifa sobre seus produtos caso não fechem um acordo conosco até 1º de agosto. Esses países foram Filipinas, Sri Lanka, Moldávia, Brunei, Líbia, Iraque e Argélia. Para constar, nenhum desses países está entre os 30 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Enquanto isso, a Casa Branca ainda precisa fechar acordos com muitos países cruciais. Mas o que eles estão fazendo? Enviando cartas para Moldávia e Brunei. Mas então, nesta tarde, Trump realmente se dirigiu a um grande parceiro comercial do Israel, o Brasil. Ele planeja impor ao Brasil uma tarifa impressionante de 50%. Trump diz que isso é, em parte, por causa de como o país tratou seu ex-líder. O ex-presidente e querido aliado de Trump, Bolsonaro, está enfrentando acusações de que teria planejado reverter sua derrota eleitoral em 2022. Trump pediu o fim desse julgamento e ordenou uma investigação sobre as práticas comerciais do Brasil em relação aos Ilha-Zawa. Mais cedo, na Casa Branca, Trump foi questionado se havia uma fórmula que ele usava para definir essas tarifas e quero compartilhar a resposta dele. A fórmula era uma fórmula baseada no senso comum, baseada em déficits, baseada em como fomos tratados ao longo dos anos e baseada em números brutos. Elas são baseadas em fatos muito substanciais e também em história passada. Bem, você olha para a história passada, nós nunca tivemos ninguém na Casa Branca que entendesse de números ou estivesse envolvido nisso desse jeito. Milímetros. E hoje à noite, o presidente anunciou online que em 1º de agosto ele aplicará uma tarifa de 50% sobre todo o cobre, como ele falou ontem. A propósito, hoje era o prazo original da Casa Branca para os países fecharem acordos comerciais antes que essas enormes tarifas entrassem em vigor. E como diz o Washington Post, eles ficaram 88 acordos abaixo da promessa de 90 acordos em 90 dias. Trump agora estabeleceu seu novo prazo para 1º de agosto, mas não parece que alguém, ou pelo menos alguém que seja parte interessada, espere que ele realmente cumpra isso. Com isso, vamos chamar nosso convidado especial da noite. É um grande convidado. O repórter político NBC Alan Smith, Dan Nathan, colaborador da CNBC e co-apresentador do podcast Risk Reversal, e Isaac Arnsdorf, repórter político nacional do Washington Post. Ele é coautor do livro 2024, Como Trump Reconquistou a Casa Branca e os Democratas Perderam a América. Dan, vamos falar sobre o Brasil em um momento. Sobre o Brasil. Mas o que isso lhe diz, certo? Hoje era o dia em que deveríamos ter tudo, sabe? A pausa acabou e, em vez disso, ele fez essa campanha de cartas. E os países que ele escolheu foram Brunei e Moldávia. O que isso significa para você? Sim, é cerca de uma fração de 1% do comércio que fazemos aqui, trilhões de dólares, certo? Então, pelo que me diz respeito, você acabou de dizer, é como 90 acordos em 90 dias e aqui estamos nós com 2. E acho que o mais importante é que nenhum dos países que esperávamos que viessem para a mesa, alguns dos nossos maiores aliados com quem ele começou, certo? É meio que o México, é a UE. Eles não parecem estar mais perto do que estavam há 90 dias de fechar um acordo. E acho que muito disso tem a ver com o fato de eles estarem olhando ao redor e dizendo, ok, vamos ver se teremos o comércio de tacos novamente, certo? Se vamos ver se ele vai empurrar para fora. E eles acabaram de fazer isso, então acho que a credibilidade da Casa Branca não é particularmente grande. Temos Howard Lutnick, secretário de Comércio, aparecendo na TV quase todos os dias. O secretário Besson, o secretário do Tesouro, ele não é tão convincente sobre o processo pelo qual eles estão conduzindo isso. Ouvimos dizer que haveria vários acordos nos próximos dias, foi o que Besson disse no domingo, mas não temos esses acordos. Então, não creio que nenhum dos nossos grandes parceiros comerciais que são aliados tenha pressa em fazer isso e depois temos que voltar para a China, porque foi isso que aconteceu no início de maio. Havia uma razão para isso. Certo. Onde, sejamos claros, existem práticas comerciais muito desleais. Seria ótimo abordar isso. Certo. E então, novamente, o fato é que ele começou com nossos aliados, esses são aqueles com quem ele estava falando duro, e então ele meio que afastou os chineses, mas vamos cumprir muito rapidamente esse prazo com a China e eles não vão se mexer.
Eles têm a vantagem. Já estamos falando sobre isso neste programa há muito tempo. Esses materiais de terras raras que nós precisamos investir muito em nossa fabricação de coisas realmente essenciais, seja em nossa infraestrutura de defesa, seja em uma série de outras coisas, em tecnologia, eletrônicos de consumo, carros, você sabe, esse tipo de coisa. A lista é longa e nossa indústria pode realmente sofrer, e a ideia é trazer a indústria de volta para os Estados Unidos. Se não tivermos esses materiais de terras raras, realmente ficamos em uma situação complicada. Vamos voltar àquele trecho que acabamos de ouvir do presidente Trump quando ele falava sobre a fórmula e disse: "Ninguém entende isso como eu, ninguém foca nisso como eu, sou eu quem está fazendo." Mesmo assim, ele faz o grande anúncio ontem, envia as cartas hoje e o mercado simplesmente ignora. Eles estão completamente despreocupados. Eu analisei tudo ontem à noite, nota por nota, de todos os grandes bancos de investimento. Basicamente disseram: sim, entendi. Ele, sabe, assinou a ordem executiva, está enviando essas cartas. Não achamos que ele vá realmente fazer isso. Como você acha que o presidente vai reagir ao fato de que suas grandes ameaças estão sendo ignoradas? Ele está sendo tratado como o menino que gritava lobo. Bem, por outro lado, ele não se importa porque não quer que os mercados desabem, que foi o que aconteceu quando todo mundo acreditou, certo? Bem observado. Mas você está certo. Quero dizer, ele vê essas tarifas como o martelo que ele tem, certo? Como se isso fosse na sua ferramenta. Essa é sua alavanca. E quando ele perde essa credibilidade, quando as pessoas param de levar isso a sério, você sabe, isso faz com que ele não tenha mais essa vantagem. Tudo bem. Bom, então vamos falar sobre credibilidade no que diz respeito ao Brasil. O presidente fica furioso com o déficit comercial dos NSEUAs com todos os países. Essa é a razão pela qual ele quer fazer isso. Mas, para sermos precisos, o escritório do representante de comércio do ZEUA diz que no ano passado tivemos um superávit comercial de 7 bilhões de dólares com o Brasil. E na sua carta, Trump também menciona, como eu disse há pouco, a acusação contra o ex-presidente Bolsonaro. Isso não mostra que não se trata de déficits comerciais? Isso é sobre o presidente exercer seu poder. Ele está dizendo que não gosta de como o ex-presidente está sendo tratado, quer que o julgamento seja cancelado, e é assim que ele agora pretende usar nossas políticas comerciais para sua agenda política? Veja, Stephanie, é um ótimo ponto. Ele está deixando claro que as ações em relação ao Brasil não têm nada a ver com comércio, certo? É sobre a condução das acusações criminais contra o presidente Bolsonaro. O que não tem nada a ver com a manufatura do ZEUA. Consumidores do ZEUA, empregos no ZEUA. Isso chega a, eu acho que algo que o Isaac estava falando, certo? Ele vê as tarifas não como algo para mudar toda essa gama de práticas comerciais injustas, mas como uma ferramenta que ele tem para exercer poder e trazer as pessoas para a mesa, certo? Mas ao continuar adiando isso, não implementando, voltando atrás em sua palavra, sabe, esses países vão ficar ali. Sabe, os mercados não estão reagindo, certo? Mas esses países vão ficar ali pensando, ok, com que rapidez precisamos fechar um acordo? Porque se ele continuar adiando o prazo, onde está o incentivo para eles virem à mesa e dizerem, não, precisamos fechar um acordo, precisamos fechar um acordo? Ok, bem, agora Trump conseguiu aprovar seu projeto de gastos. As tarifas dele, do jeito dele, estão avançando. Ele não pode mais dizer que qualquer parte dessa economia é a economia de Joe Biden. Então, como você avalia o que temos diante de nós? Na verdade, está tudo bem agora. Se você pensar bem, o desemprego está estático aqui, não se move para um lado ou outro, e a inflação está indo na direção certa. A grande questão é que se não tivermos esses acordos comerciais, se mantiverem tarifas em vigor ou colocarem tarifas recíprocas, teremos inflação aumentando. Você também tem a Casa Branca intensificando as deportações, algo que muitas empresas importantes no ZEUA dependem. Obviamente, vimos o setor agrícola, eles têm feito lobby junto ao presidente, vão precisar de um resgate. O que isso significa para a hotelaria? Há uma série de diferentes setores aqui no ZEUA que vão ter muita dificuldade. A mão de obra tem sido uma grande fonte de inflação, certo? Você acrescenta esses impostos e é isso que eles são, não se engane. Alguém tem que pagar essas tarifas, certo? Seja a cadeia de suprimentos, seja o importador e seja o consumidor. E assim, provavelmente uma combinação dos três. Certo. Ouça. Isso não é bom para o crescimento econômico aqui, nem para o crescimento econômico global. Então, se pensarmos nessa economia, ela está indo bem. Não se engane, ela tem um vento a favor por causa desse projeto de lei tributária, pelo menos como os CEOs e consumidores de alta renda estão enxergando.
Vimos o que aconteceu em 2017, 2018. Isso realmente funcionou para a confiança do consumidor, para a confiança dos negócios, esse tipo de coisa. E se você juntar o que ele conseguiu realizar geopoliticamente, e não estou dizendo que isso seja, sabe, digno de um prêmio Nobel da Paz ou algo assim, mas ele tem certa influência agora. Ele tem algum capital político e a única coisa, e foi isso que Isaac acabou de dizer, acho que com o mercado de ações em altas históricas ele pode sentir isso um pouco, certo? O mercado de ações subiu 30% em relação a essas mínimas taxas de juros, certo? Estávamos falando sobre as taxas de juros, o mercado de títulos é a coisa que o assustou. Ele disse que ficou um pouco apertado ou algo assim. Ou algo assim, os rendimentos estão estáveis em relação a esse período. Sim. Eles não estão fazendo nada. A fraqueza do dólar, algo que definitivamente estava fora de controle no começo de abril, na verdade é bom para a economia do Zubail. É bom para as multinacionais americanas que vendem muito no exterior, certo? Então pense bem, há muitas coisas acontecendo na direção deles. E não acredito que eles vão estragar tudo. Voltando ao seu ponto, não acredito que as pessoas acreditem que o que quer que ele faça em relação ao mercado e à economia agora nos colocará na situação em que estávamos no início de abril. Então, para ser bem honesto com você, não é um lugar ruim para se estar. Bem, então vamos falar sobre Scott Bessent, porque agora, como secretário do Tesouro, ele está intensificando suas críticas ao presidente do Fed, Jay Powell. Isso não é algo que normalmente vemos de um secretário do Tesouro. Então, neste ponto, não podemos mais dizer, como vínhamos dizendo desde o início, olha, Scott Bessent sabe o que faz. Ele é o adulto na sala. Ele é quem, de certa forma, controla o presidente. Neste momento, considerando que ele defende o presidente sobre as tarifas o dia todo, todos os dias, não importa o que aconteça, considerando que ele apoiou o presidente nesse projeto de lei de gastos, mesmo que toda a questão de Scott Bessent fosse que ele era o mais preocupado com o abismo fiscal e os gastos do governo, claramente ele não está mais tão preocupado com isso. Quando você observa como ele está se posicionando, será que ele está apenas fazendo um teste para ser presidente do Fed? Aliás, quando tentei noticiar há 2 meses que ele estava de olho na presidência do Fed, o gabinete dele negou. Agora ninguém está negando. Quero dizer, essa é a questão. E sabemos que há outras pessoas também fazendo esse teste. Acho que um Kevin Warsh seria, na verdade, uma escolha muito boa. Acho que quem assumir o cargo vai sofrer pressão. Eles terão que reduzir as taxas de juros imediatamente. Uma coisa importante lembrar é que eles baixaram as taxas de juros. 100 pontos base, certo? De 5,1% para 4,1%. E pode-se dizer que isso foi político. Pelo menos é o que os republicanos estão dizendo agora. Eles acham que foi muito político. Acham que foi político antes da eleição, mas estão... Algo realmente importante aqui. Eles têm um termo relacionado à política monetária, os longos e variáveis atrasos dessa política. Então, se você acha que cortar as taxas de juros é algo estimulante para a economia, isso não vai ser estimulante aqui e agora. Leva um tempo para que esses cortes percorram o seu caminho até a economia. Então, agora quero dizer, há algumas críticas ao presidente do Fed, Powell, muitas críticas, de que ele está sendo político, mais uma vez, ao não reduzir as taxas de juros. Mas há uma coisa que o presidente do Fed, Powell, sabe. Ele recebeu muitas críticas em 2021 por estar atrasado para combater a inflação, atrasado para ser aumentando as taxas de juros de um limite de 0%, especialmente porque tínhamos todo aquele estímulo. E há muito desconhecido pela frente. Certo. Então, acho que ele está esperando para ver como as tarifas funcionam, sabe? Como essa coisa de deportação funciona, como a economia vai reagir a uma situação que pode ser inflacionária. Ele disse isso na semana passada, pode até já ter cortado as taxas, mas está enfrentando essa potencial guerra comercial, então ele precisa esperar para ver. Tudo bem, novo tópico. O Departamento de Justiça do presidente confirmou que o ex-diretor do FBI, Jim Comey, e o ex-diretor da CIA, John Brennan, estão sob investigação criminal. Não está claro o motivo. E o New York Times está noticiando que o serviço secreto seguiu o carro de Comey e rastreou seu telefone. Agora estamos diante de uma situação em que nem mesmo a base de Trump necessariamente está satisfeita com o Departamento de Justiça. Será que todos vão se sentir bem com isso? Quero dizer, esses são personagens originais da turnê de vingança, certo? Sim. Quero dizer, James Comey, John Brennan, se você voltar lá para antes de Trump ser presidente em 2016, esses caras eram o inimigo público número 1 entre a base MAGA. Então sempre vai haver algum tipo de comemoração por parte dos apoiadores do presidente ao irem atrás desses caras. E vimos o que aconteceu depois que James Comey postou aquele Instagram, certo? Sim. O 8647.
Quero dizer, isso realmente pareceu desencadear toda essa situação com ele. O Brennan está sendo arrastado para isso agora. Eles estão realmente tentando refazer muita coisa da questão da Rússia com o que a CIA havia divulgado. Então, quero dizer, isso já era esperado, mas é uma parte fundamental da turnê de vingança que foi realmente prometida durante a campanha.